Dom Afonso VI. Dom Afonso VI de Portugal, nasceu em Lisboa, a 21 de agosto de 1643 e morreu em Sintra, a 12 de setembro de 1683. Foi o segundo rei de Portugal da dinastia de Bragança. Nascido apenas como infante de Portugal, Afonso não estava destinado a reinar nem foi preparado para tal, em virtude do herdeiro da coroa ser o seu irmão mais velho, o brilhante príncipe Teodósio de Bragança. A sua formação foi pouco cuidada, à semelhança dos restantes irmãos, o que se confirma quando Catarina parte para a Inglaterra, em virtude do seu casamento com o rei Carlos II, quase sem saber falar inglês. Ao contrário dos seus irmãos, Afonso passou a sua infância e juventude em Lisboa, num ambiente tenso e mergulhado em preocupações políticas, governativas, militares, entre outras. Com 4 anos de idade, atinge uma febre maligna que lhe afeta o lado direito do corpo e que se repercutirá na sua vida em variados aspectos, desde políticos a familiares e sexuais. Uma doença do sistema nervoso central. A morte do irmão, Teodósio, sucede-se a 13 de maio de 1653 e, a 17 de novembro do mesmo ano, morre Joana. Passa Afonso para a ribalta como novo herdeiro do trono de Portugal. Poucos anos antes de falecer, Dom João IV dispensa em benefício do infante Pedro, que mais tarde se tornaria rei de Portugal, um vasto património de senhorios, grande parte deles usurpados aos nobres contrários à restauração que haviam partido para a Espanha. Estes senhorios estendiam-se ao longo do território português, do norte ao sul do Alentejo. Garantia-se assim, não só o mantimento dos filhos segundos da coroa, mas também o suporte da descendência de forma a perpetuar o sangue real português o mais que se pudesse. Porém, alguns historiadores interpretam esta medida de forma diferente, com a debilidade da monarquia portuguesa, que nem sequer era reconhecida internacionalmente, e a insegurança que representava da incapacidade do herdeiro, inclusive a gerar descendentes. Esta medida conseguia colocar nas mãos da família real um vasto património, que garantiria a sua importância senhorial. Logo no início do ano de 1657, André de Albuquerque precisa o local de ajuntamento das tropas espanholas, Badajoz. Substituído o Conde de Soure no comando das operações militares nacionais no Alentejo, é o Conde de São Lourenço que se encarrega de tal tarefa. Providencia a nomeação de capitães nas praças de Castelo de Vide, Marvão e Vila Viçosa e chama reforços de Trás-os-Montes, das Beiras e do Algarve. Já em 1658, sabe-se então da pretensão das tropas de Filipe de Castela em ocupar Vila Viçosa. Eis que surge um dos grandes generais da restauração, Sancho Manuel, governador da Praça de Elvas. Luís de Haro e as suas tropas, de cerca de 20.000 homens e muita artilharia, cercam Elvas, cerco este que se mantém durante 3 meses. Dentro das muralhas, resistiram os portugueses sob diário fogo de artilharia. 300 mortos por dia foi o resultado da peste que também se abateu sobre os militares. Esperavam-se os reforços vindos de todo o país, comandados pelo Conde de Cantanhede, que não tardaram a chegar. A batalha era decisiva, pois estava em causa o controlo de Lisboa. É a 14 de janeiro de 1659 que se dá a batalha nos campos de Elvas, ganha pelos portugueses.
de Áustria, filho bastardo do rei de Castela, invadiu o Alentejo, tomou Évora, e chegou quase às portas de Lisboa. O conde de Castelo Melhor tratou de organizar importantes forças para repelir esta invasão, colocando à frente dessas forças Sancho Manuel, conde de Vila Flor. Seguiu-se uma série de combates e de vitórias, a reconquista de Évora, Monforte, Crato e Borba, Figueira de Castelo Rodrigo, a Meixal, batalha que se deu em 1663. A decadência de Portugal era inevitável, com um rei tão fraco que tudo sacrificava à quietude do espírito e às suas comodidades. Nas colónias ainda essa decadência mais se pronunciava. As complicações da Índia, a aliança da Inglaterra, com o casamento da infanta Catarina de Bragança, filha de Dom João IV, com o rei de Inglaterra, Carlos II, que levou em dote 2 praças, Bombaim e Tanger, a tomada, pelos holandeses, de Ceilão, Cochin e Cananor, as negociações a que foi indispensável entrar com eles. A campanha contra os espanhóis terminou, por assim dizer, com a Batalha de Montes Claros, ganha pelo Marquês de Marialva. Depois desta batalha, só houve escaramuças e guerras na fronteira. Após seu afastamento em 1667, Afonso foi compelido por sua mulher, Maria Francisca, e seu irmão, Pedro, a abdicar do trono no dia 22 de novembro. O infante Pedro justificou a tomada do governo pela exigência do Senado lisboeta. Guardou apenas o título de curador e governador do reino. Desde 26 de novembro de 1667 os documentos vêm assinados pelo infante e só depois de cortes em 1668 passaram a sê-lo pelo príncipe. Escolheu como presidente da mesa do desembargo do Paço o Marquês de Gouveia, e como vedor da fazenda o velho general António Luís de Menezes, Marquês de Marialva. Eram todos elementos ligados ao partido francês, vitoriosos sobre a facção inglesa comandada por Castelo Melhor. Afonso foi banido para a Ilha Terceira, nos Açores. Tais atos foram sancionados pelas Cortes de Lisboa de 1668. O rei morreu em Sintra, em 1683, depois de preso durante 9 anos no quarto com seu nome no Palácio Real de Sintra.